nós vamos contar com a presença mais que especial de Marcelo Pinho. Marcelo, ele é percussionista, então ele é bem inserido nesse contexto. O Marcelo vai estar contribuindo com a gente sobre o Ijexá, é uma pesquisa que ele está desenvolvendo no mestrado em Educação Musical. Então, vamos agora, o espaço é seu, Marcelo. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Marcelo Pinho. Antes de mais nada, eu queria fazer uma pequena correção. A minha pesquisa do mestrado, ela tem muito mais a ver, ela também tem a ver com o ambiente da música afro-brasileira, afro-baiana, mas ela está ligada ao samba de roda. E essa pesquisa sobre o Ijexá, ela é decorrente de uma outra experiência que eu tive. Eu participei do primeiro concurso para o primeiro professor de percussão do curso de música popular da Universidade Federal da Bahia. E, enfim, foi uma experiência bem intensa, rica, né? Fomos 3 aprovados, né? Eu fiquei entre os 3 aprovados, mas só tinha disponível uma vaga, né, para o posto de trabalho. Enfim, mas foi uma experiência muito rica. E no processo de preparação para o concurso, uma das pesquisas, um dos pontos, né, que eu levantei material para fazer uma aula foi sobre o Ijexá, sobre os blocos os blocos de afoxé, né? Então, quando a professora Simone me falou sobre essa possibilidade, eu falei, muito bacana, porque não sei se a sensação de quem já fez o concurso, e aí a professora Simone pode falar também, o professor Amós pode falar sobre isso, é que a gente produz um material muito interessante, né? Se esforça bastante para ter um material muito bem produzido, e aí esse material, após essa experiência do concurso, ele fica meio que guardadinho. Então, quando surgiu essa possibilidade, foi super interessante, porque a oportunidade de tirar essa pesquisa da gaveta. Mas é isso, meu nome é Marcelo Pinho. Tem alguém com o microfone aberto. Meu nome é Marcelo Pinho, sou percussionista, atuo como músico, como percussionista desde os 16 anos. Sou licenciado, sou formado em licenciatura em música pela Universidade Católica e sou mestrando pela Universidade Federal. Minha pesquisa é numa comunidade de marisqueiras e pescadores na ilha de Taparica, né, com o samba de roda mirim, uma comunidade muito interessante, chamada a Vila de Matarandiba. Bom, gente, mas eu também gostaria de agradecer a professora Simone pela oportunidade, pelo convite, e parabenizar pelo projeto, como eu já havia conversado com ela mais cedo. Acho que essa é uma oportunidade bacana de esse conteúdo, né, também está sendo inserido, transitar nesse ambiente institucional, né? A gente tem uma sensação, não sei se isso é compartilhado por todos, mas eu tenho uma sensação de que há essa diferença entre o conteúdo que está relacionado com a nossa música, com a música do cotidiano, e um conteúdo que é autorizado, talvez, que está dentro das instituições, né? Eu acho que isso reflete bem um pensamento, uma construção estrutural que acho que nos apresenta valores diferentes para expressões artísticas, culturais, musicais, igualmente importantes, né? E a gente acaba, acho que, trazendo isso, né? Acho que isso é influência, na verdade, de uma construção cultural que a gente acaba reproduzindo. Então, acho que o projeto, essa ideia da professora Simone, acho que tem um cunho aí político muito importante, porque acho que aproxima esse conteúdo, ou abre um espaço, né, para esse conteúdo também estar no ambiente institucional, no ambiente acadêmico.
Eu fiz uma organização desse material, que eu já tinha feito essa pesquisa. Por favor, Vanessa, você pode passar o slide? Esse é um objetivo que, enfim, eu pretendo que, ao final, a gente possa ter alcançado, ter, eu acho que nos colocado assim, mais próximo, né, desse conteúdo. Então, o objetivo de reconhecer o Ijexá nessas dimensões, né, em algumas das dimensões onde o ritmo ele é praticado. Pode passar, viu, Vanessa, por favor. E aí, assim, ainda falando um pouco sobre essa importância desse conteúdo nesse lugar, nesse momento, porque eu acho que a gente tem a oportunidade aí de refletir, de discutir e provavelmente construir possibilidades de pesquisas envolvendo esse conteúdo que reflete muito o nosso cotidiano, a nossa história, né? É um conteúdo que é muito significativo nesse processo de construção cultural afro-baiano, afro-brasileiro. Então, acho que é uma triunidade aí importante, eu acho que ainda está ligada a essa questão da proposição da professora Simone. Pode passar, né? E aí eu inicio isso. E aí eu inicio trazendo uma indicação de literatura. Na verdade, essa pesquisa ela está muito pautada nesse artigo. O professor Alberto Iqueda, ele foi professor, ele já é aposentado, ele foi professor da Unesp, ele se aposentou em 2014, e foi professor e ministrou aulas e disciplinas no campo na sub-área da etnomusicologia, acho que da educação musical também, no campo das artes. Né? Ele traz um artigo interessante sobre algumas dimensões que ele caracteriza como importantes para a gente entender por onde transita esse conteúdo, essa música, essa estética musical, né, que é estruturada na rítmica do Ijexá. Pode passar, Vanessa. Algumas informações iniciais. O ritmo... Isso é uma indicação, isso é uma informação da professora Ângela Lune, também uma referência para nós. É a professora de etnomusicologia da Universidade Federal, e, enfim, acho que uma referência no Brasil. E ela vai nos dizer que o ritmo ele tem uma relação com uma cidade da Nigéria, né, cujo nome é Ilesha, e uma região, uma cidade onde predominantemente cultua-se a divindade Oxum. Mais cedo a gente estava conversando um pouco com a professora Simone, e é importante a gente entender um pouco. Não é a minha área, não sou especialista, né? Não sou etnomusicólogo, eu estou na área da educação, mas acho que é importante a gente entender um pouco a diferença, né, dos cultos em África e os cultos já no Brasil. Né? O entendimento que a gente chega é que o candomblé, do jeito que a gente conhece, ele só existe no Brasil. Né? Então, inclusive o professor Muniz Sodré vai falar um pouco sobre isso, acho que é muito interessante a leitura, o livro chama-se O Terreiro e a Cidade, onde ele vai trazer algumas informações importantes para a gente entender essa coisa desse movimento forçado, né, da diáspora, e como, a partir de um processo, a partir de um grande acordo, essas muitas populações africanas que aqui chegaram conseguem institucionalizar a prática religiosa deles, né, a fim de preservar o patrimônio cultural, né, africano, negro-africano. Eles conseguem institucionalizar a prática religiosa deles, né, e isso tudo é perceptível no que eles chamam da forma social do terreiro.
É muito interessante essa reflexão dele, porque ele consegue nos mostrar que existe ali um grande acordo, onde, diferentemente da África, que os cultos são territorializados, eles conseguem fazer um compartilhamento de um espaço físico, né, se tornar o que eles chamam de pequena África. Né? Ali eles cultuam as suas entidades num processo coletivo, e daí surgem essa forma social que eles chamam, e que vai ensejar nessa construção dessa imagem, desse entendimento, dessa lógica do que é a religião de matriz africana, o candomblé. Você pode passar mais um, por favor, Vanessa? Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão da rítmica do Ijexá, eu trago um grande mestre, percussionista, Ogã, de uma das casas conhecidas em Salvador, né, o Gantuá. Ogã, na verdade, ele tem um cargo no terreiro, um cargo que tem uma relação forte com a música, com as cantigas, né? Então, Gabi Guedes, ele é uma referência para a gente quando se fala em música de matriz africana. E aí tem um áudio, Vanessa, por gentileza, você solta para a gente? Certo, só um minuto que eu vou ativar o... Eu acho que deve ser que tem que ativar o microfone, né, para vocês ouvirem. Será? Só um minuto. Não sabia. Porque o meu já estava ativado. Aqui apareceu para mim que eu preciso de permissão para reproduzir este arquivo de áudio. Eu que tenho que lhe dar permissão, é isso? Acredito que sim. E como eu faço isso? Eu juro que eu não sei, Vanessa, fazer isso. Você sabe fazer? Eu também não sei como é isso. Será que se você compartilhar, Marcelo, você... pode ser, né? Aí eu consigo dar play, porque aí tá tudo aqui na minha máquina. Eu acho que vai ser melhor então eu fazer isso. Só um segundo. Vanessa, então, acho que eu vou abrir aqui, aí você fecha aí, não é isso? Isso, vou fechar aqui. Só um segundo, viu, gente? Eu achei que, porque o áudio está tudo na nuvem, então eu achei que estaria disponível para você. Mas ok. Abrindo. Vamos lá. Vocês veem aí, gente? Sim, apareceu. Sim, sim. Vou colocar só na função de apresentação. Agora eu não consigo vê-los, então, por gentileza, se por acaso vocês quiserem interromper, professora Simone ou alguém, tá tranquilo, tá? Tá ok. Vamos lá. Acho que está carregando, não é isso? Isso, tá carregando. Isso. Chegou? Chegou. Tá tudo ok agora. Pronto, então vamos lá. Acho importante trazer um pouco da fala dele, né? Já que a gente está falando de uma pessoa referência, nada melhor do que ouvi-lo falar, né? O Ijexá, ele é um ritmo característico, assim, tocado para a orixá Oxum, né? Geralmente o primeiro ritmo tocado para Oxum é o Ijexá, mas
O Ijexá é tocado para Ogum também, tocado para Logum Edé e Oxalá. Depende-se muito também do que é cantado, do que a gente quer dizer para o orixá ou pedir para o orixá naquele momento. Bom, isso ele traz um pouco da experiência dele, e eu acho que de antemão a gente já consegue perceber que existem símbolos e signos aí, né, nessa forma de tocar, que acho que já dá para a gente perceber que existe um conteúdo bem mais amplo e complexo, né, diante dessa expressão artística e musical, né, essa questão do Ijexá. Voltando ao pensamento do professor Alberto Iqueda, ele vai propor algumas modalidades onde o Ijexá, a rítmica e a estética da música é perceptível. E aí, nessa primeira modalidade, é exatamente essa que Gabi está se referindo, ele vai chamar de Ijexá nos rituais religiosos, né, o espaço litúrgico. E aí eu fiz um pequeno mapa, assim, para a gente entender. A minha intenção aí é de falar sobre a música enquanto um elemento dessa manifestação, né, que vai se incorporar a outros elementos, como a expressão corporal, a dança, né, a expressão visual, as indumentárias e todo o contexto, para que a gente entenda a manifestação. Essa é uma leitura muito interessante, porque eu acho que está muito ligado a populações africanas, às populações, os povos originários. Eu acho que tem uma relação muito forte com a forma de ver e se colocar no mundo, que é uma coisa de você contemplar um todo, não as partes, não uma coisa departamentalizada. Né? E aí a música, no sentido da manifestação, ela é um elemento importante, mas que ela vai somar, vai contribuir com os outros elementos para, então, a gente entender a manifestação. É dessa dimensão que o professor Alberto Iqueda está falando, e eu acho que a fala de Gabi vem conectar, né, com essa perspectiva. Nessa modalidade, o que eu trago como característica interessante para a gente observar é a questão do andamento, né, na prática musical, porque tem uma relação muito forte com a plasticidade da dança, né, já que a gente está falando de uma música que ela é executada em função de outros acontecimentos, né, do que da dança da divindade, do que a cantiga está propondo, está sugerindo, né, enfim. Então, tem outros elementos que se conectam ao fazer musical. E aí, nesse caso, o andamento, normalmente ele é um andamento mais lento, por se tratar de uma música que está ligada à dança, e também por estar sendo tocada, né, por entidades que são anciãs, né, são velhinhos, são senhoras que dançam lentamente. Então, essas são características interessantes de perceber o Ijexá executado nessa dimensão, nesse contexto. Uma outra questão importante aí é o quarteto instrumental, né, que originalmente se toca esse ritmo. E, mais uma vez, eu vou trazer uma fala do mestre Gabi. É tocado com o agogô, né, que a gente chama de gan, o lé, que é esse atabaque, o rumpri e o rum. Então, existem 3 figuras rítmicas para compor o Ijexá. Essa é outra dica que ele nos dá, que eu acho que é bem rica, significativa, porque... antes de continuar, tem um quarto elemento aí, que eu trouxe, que são os aguidavis, que a gente também... É o que seria similar a baquetas, que quando a gente precisa tocar os atabaques, né? Alguns ritmos são tocados de aguidavi, ou aguidavi e mão, ou, no caso do Ijexá,
que também é tocado só com as mãos. Então, tem um quarto elemento aí importante nessa configuração, que são os agdavis. Bom, voltando ao que eu estava falando sobre os tambores e sobre essa questão da forma de se tocar, né? Gabi nos dá uma dica interessante, que ele fala mais uma vez, de 3 elementos, né? De uma rítmica que é composta por alguns elementos. E aí é interessante a gente perceber que, em algumas situações, a gente vai observar que o ritmo do Lé, o motivo rítmico, né, do Ré, do Lé e do Rumpi, eles vão estar, a gente vai perceber que eles tocam em uníssono, eles são iguais. Mas existem situações também que o Lé toca uma base e o Rumpi toca uma outra base, né, e com o complemento, na verdade, da linguagem do Rum, que também é um outro instrumento, e acho que dá uma super pesquisa, e é importante a gente pensar um pouco nessa desmistificação, porque existe esse entendimento de que é um instrumento que está ali livre, está fazendo improvisos. E, na verdade, o meu exercício de entendimento, a minha leitura, eu costumo pensar que ele tem uma linguagem específica, né, que está conectada à dança, está conectada à entidade que está, para que se está tocando, se está cantando. Então, não é bem um improviso, não são frases de improviso. Até porque tem um outro conteúdo interessante, que é um livro de um grande percussionista, pesquisador, chamado Ramiro Mussoto. Infelizmente, ele não está entre nós, mas ele nos deixou esse legado, deixou uma pesquisa interessante, e que ele fala um pouco sobre esse paradigma da linguagem do Rum, porque existem pesquisas que já mapeiam frases que se repetem ao longo de um evento, né, de uma festa de candomblé. E então, assim, já existem algumas pesquisas que falam sobre a linguagem, não diferente de se pensar um instrumento que tem uma liberdade para tocar solto, né? Enfim, acho que a grande dica de Gabi aqui é para a gente entender que existe sim uma coerência entre os instrumentos, entre o pensamento rítmico musical, e que a porta de entrada é o GAN, é o agogô, até porque é isso, né? Quando a gente fala em clave, o significado da palavra é exatamente esse, assim, é uma chave de entrada para um universo que é bem complexo, né? Que aí tem muitos detalhes, muitas nuances que a gente precisa observar. Bom, aqui tem um vídeo, mas eu vou disponibilizar, né, professora Simone? Eu vou disponibilizar para vocês assistirem depois, porque os testes que a gente fez de dar um play nos vídeos, eles acabam que não funcionam muito bem, né? Essa transmissão de dados acaba que não funciona muito bem, mas eu vou deixar o link disponível e aí Simone compartilha com vocês. É um arquivo que eu fiz tocando o Ijexá e mostrando essas pequenas diferenças que é mais observável no Rumpi. São bases um pouco diferentes que você vai encontrar, inclusive em algumas casas. Por exemplo, o Gantuá, você encontra essa diferença de bases entre o Pi, entre o Lé e o Rumpi. Mas em outra casa, por exemplo, o Bogum, né, que é uma outra casa muito conhecida, ela se localiza no Engenho Velho da Federação, uma casa que foi fundada no século XIX, uma das casas mais antigas das histórias dos terreiros. Claro, tem outros, mas ela está entre as casas antigas também, as casas de candomblé mais antigas. E, nesse caso, a gente vai perceber que existe uma reprodução da mesma base, ou seja, o Lé e o Rumpi vão tocar em uníssono. Acho que isso é uma variação, é uma nuance para a gente perceber e entender essas diferenças que vão dizer muito sobre
quem está tocando, qual a nação que está tocando. Enfim, são informações importantes que a gente precisa levar em consideração. Uma outra dimensão que o professor Alberto Iqueda ele vai citar. Marcelo, vocês estão me ouvindo, gente? Estou ouvindo a senhora, ele não. Será que ele caiu, menina? Eu acho que caiu, pronto. Vamos aguardar, que sempre quem cai, levanta e volta. Aproveitar e falar aqui com vocês e falando. Deixa eu mandar aqui. Não, só lembrando que a gente está na penúltima semana, né? Eu já vi assim rapidamente o vídeo. Aí voltou? Ou não? Ele saiu de vez? Saiu. Saiu de vez. Vi rapidamente o vídeo de Dianara, mas eu nem tive tempo de comentar. Vi também o de que Rosane me mandou. Mas aí vocês podem ir mandando também, certo? Eu vou mandar aqui, eu vou tentar entrar em contato com ele pelo WhatsApp. Se Vanessa ou Laís quiser ir falando alguma coisa, algum recado. Ele caiu, gente, mas tá tentando retornar. Tá bom, pronto. Vou ligar aqui de novo para ele. Certo. Ele já está tentando retornar. E é isso, então, gente. O vídeo, eu mostrei para ele, aí tinha uns errinhos, né? Aí eu já corrigi e acabei de postar agora à noite. Aí já está lá atualizado o material do vídeo. E isso, algumas pessoas me perguntando, na verdade, vocês têm, se tiver alguma coisa pendente, vocês têm até, eu coloquei lá até o dia 25 de setembro, porque na verdade é na outra semana, na sexta, né? Mas vocês podem até estar enviando até o domingo, dia 27 de outubro, porque a gente vai estar fechando, verificando essa questão das atividades, da frequência, para a gente poder estar encaminhando para ProEx até o final do mês de setembro. Mas também a gente não quer deixar para demorar muito para que os certificados não demorem, né?
para ser emitidos. Enviar até 27 de setembro, né, Pro? É, Uhum. então, por exemplo, quem não fez nenhuma gravação, aí pode estar também vendo, só que vai ficar ruim porque vai acumular, né? E lembrando que nessa semana, no plantão de dúvidas, na quinta-feira, a gente vai dar continuidade sobre a videoconferência de arranjos, certo? Nós vamos ter mais duas videoconferências, essa que vai concluir de arranjos e a da semana que vem, que vai ser estratégias pedagógicas de como abordar esses ritmos em aulas coletivas de instrumento. E na semana que vem, lembrando que a última live, que vai ser com o professor Turi Colura, que acho que alguns de vocês já devem conhecê-lo, vai ser na quinta-feira, às 17 horas, por conta dele estar em Portugal, a questão de fuso horário. Então, nós vamos nos encontrar mais cedo, às 17 horas. E aí, a videoconferência será sobre o livro dele, que é Piano Brasileiro. É na quinta? Quinta ou segunda? Não, é na quinta. Só do Hércules que foi na segunda, porque ele não podia na quinta. Tá bom. Mas e aí, gostaram da live do Antenor? Ah, Marcelo Gostei. chegou! Marcelo, não estamos te ouvindo, seu microfone está desligado. Aí. E agora? Agora tá beleza, agora tudo ok. Pois é, eu tive que também fazer um plano B aqui, Simone, porque minha internet também resolveu me pregar uma peça. Eu estou no meu Deus. no plano B, mas está tudo certo. Eu não sei se eu consigo passar. Eu vou tentar passar o slide. É porque eu estou no 4G. Entendi. Se você quer, mas porque você ainda tinha áudios, né, para passar? Eu acho que vai conseguir abrir aqui. Eu vou tentar. Certo. E se não der certo, a gente emenda. Eu estava em que parte, gente? Quem pode me ajudar? Eu estava falando sobre... Pelo slide eu lembro. Você estava falando da formação dos instrumentos e depois... Isso. Eu estava bem na parte dos blocos, não é isso? Isso a aí, diferença afoxés, entre os blocos de afoxé e o ijexá, que é uma pequena... não sei se poderia chamar de confusão, mas existe esse trocadilho, né, que eu acho que tem uma relação, inclusive, com essa ideia de tentar pensar num contexto mais amplo, porque aí a gente percebe que a manifestação ela se conecta com a rítmica e com todo o contexto onde essa rítmica está presente, né? Eu vou tentar retomar. Vocês conseguem ver? Tá, agora está baixando. Pronto. Está carregando, né? Não, agora já carregou. Está sobre os blocos de afoxé. Exatamente. Essa é uma nuance dessa diferença que eu acho que é importante a gente se atentar, né, para, inclusive, entender essa manifestação, como ela acontece, né, no carnaval, e esse contexto da rítmica e da estética da música do ijexá. E aí, mais uma contribuição, assim, só para a gente refletir um pouco sobre essas diferenças, né, uma forma de pensar, né, o afoxé enquanto uma manifestação carnavalesca e o ijexá enquanto um ritmo ligado à religião de matriz africana, um toque ancestral. E aí eu volto para o professor Alberto Iqueda,
que fala sobre uma segunda modalidade dos ijexás, né? Aí ele vai falar sobre ijexás nas ruas, e que, de fato, é um movimento que acontece... eu já ouvi muito uma discussão sobre o candomblé de rua, né, que é um momento, inclusive, assim, na década de 80, 70 para 80, existe um movimento que se fortalece bastante com essas iniciativas dos blocos, né, de afoxé. Eles vão para a rua falando sobre a temática da religião de matriz africana, e é protagonizado por adeptos da religião e de simpatizantes, né, que vão... acho que eles vão contribuir bastante para essa questão do reforço de uma identidade negro, afro-baiana, afro-brasileira, afro-soteropolitana, enfim, acho que esse é um movimento importante que já acontece nessa dimensão do carnaval, né, das expressões artísticas e musicais que se dão na rua, e tem uma relação muito forte com essa questão de uma construção de uma identidade negra, né, enfim, uma construção social. E algumas características que eu trago como elementos para a gente observar são as cantigas, né, as músicas, que aí também há um entendimento, um pensamento muito interessante, que essas pessoas que são também, circulam no espaço litúrgico, eles vão entender o que realmente é possível ser cantado nas ruas, e o que, de fato, tem uma relação muito expressiva com a religião, né, com a manifestação religiosa. Então, a gente percebe que há esse cuidado. Então, existem as músicas que são cantadas, né? Existe também essa questão das indumentárias, das vestimentas, que eu acho que vai nesse horizonte aí desse entendimento de uma identidade, né? Uma consolidação de uma identidade negro-baiana, né? Afro-baiana, porque a gente vai perceber isso tanto nos grupos de afoxé, né? Como, por exemplo, um dos grandes conhecidos, né? O filho de Gandhi, mas também vai perceber nos blocos, né, de música afro-baiana, né, afro-percussiva, os blocos afro, né, como o Ilê, por exemplo, e que aí eu acho que, mais uma vez, a gente consegue perceber que existe toda uma maneira de pensar e de estar no mundo, né, que é refletida pela forma de se vestir e de se apresentar, né. Eu tô online, não tô, gente? Vou continuar. Não, tô tranquilo. Tá tranquilo, né, Vanessa? E aí é isso, acho que essa parte da estética, né, é uma maneira de a gente perceber esse movimento de afirmação, né, de uma identidade que é importante, e acho que está muito ligado a esse processo de construção, que é artístico, que é musical, mas que, na minha leitura, assim, na minha forma de entender, também de uma sociedade, de uma parcela de pessoas, né, da sociedade baiana, soteropolitana. E também a forma de tocar. Eu acho que diferencia um pouco do que a gente estava falando, essa questão do andamento. Aí, nesse caso, o propósito já está muito mais ligado à música, à composição, não tem essa relação explícita com o movimento. É claro que, né, não deixa de ter, acho que não é um pensamento dissociado, mas acho que tem uma relação muito forte com a composição em si. Então, a gente vai perceber que existe uma diferença nessa questão dos andamentos. E aqui eu trouxe uma experiência prática, já que, de fato, né, eu estou influenciado, inclusive, por uma fala de um outro colega nosso. Eu tenho colegas aqui que estão na aula, né, o Gabriel e Amós, são colegas de batalha aí, de mestrado. Eu fico lisonjeado por tê-los aqui. E eu vou lembrar uma fala de um outro colega nosso, o Marcelo Sabac, que também é mestrando, e que ele falou uma coisa super interessante, eu anotei, porque eu achei realmente muito bacana,
que é essa questão do aprendizado perpassar a experiência feita, né, construída. Então, no sentido de buscar a gente perceber essas nuances de diferença, né, que se a gente for perceber esses dois motivos rítmicos, eles são normalmente tocados no agogô, no GAN. E tem algumas diferenças, tanto de altura de som, quanto da rítmica, né, das subdivisões. E são igualmente tocadas, né, e é possível perceber nas músicas, né, principalmente nos filhos, no bloco, né, na agremiação dos filhos de Gandhi, né. Eu trouxe como uma proposta da gente experienciar um pouquinho. A proposta é a seguinte: a gente ouve e toca e acompanha. Eu vou ficar junto e eu vou fazer a primeira linha e em seguida eu vou usar o mesmo arquivo sonoro e vou tocar a segunda linha, certo? Tá bom? Beleza. E a gente já faz junto com você, com palma, com o microfone fechado? A proposta é essa. A proposta é que a gente toque junto. Agora, a ideia do microfone fechado é justamente para a gente se valer não se valer desse atraso, daí vai fazer meio que uma confusãozinha. Mas a proposta é que a gente experiencie, toque um pouco. Certo? Podemos? Vamos lá. Sim. Então, vamos lá. Só um segundo. Lá vai. Primeira linha, primeiro tempo. Vou pro segundo. Deu para tocar alguma coisa, gente? Deu. Eu toquei. Na verdade, assim, é isso, né? É uma pequena proposta de experiência prática para a gente também sair um pouco desse lugar só da fala e tentar experienciar isso tudo que a gente está falando, né? E uma coisa interessante também para a gente perceber é que existem diferenças que são sutis, mas elas são igualmente importantes, tão importantes que a gente vai observar em ambos as duas formas sendo executadas, tanto no Filho de Gandhi, quanto em outros blocos também, né, de afoxé. E, assim, para falar um pouco mais sobre os blocos de afoxé, além dos Filhos de Gandhi, que acho que é uma grande referência, eu gostaria de deixar algumas informações que são importantes para a gente pensar nessa questão de um contexto mais amplo, né? E aí tem outros projetos interessantíssimos, como o Afoxé Badawi, que é um grupo que tem sua sede, eu não sei se ainda existe a sede, mas eu acredito que sim, acho que existe um movimento ínfimo, mas ainda tem um movimento do Bloco Badawi, no Engenho Velho de Brotas, e eu trago falo um pouco sobre esse bloco, porque ele foi protagonizado, e é protagonizado por dois percussionistas, Jorjão Bafafé e a família dele, né, que tem uma relação muito forte com o bloco e com a iniciativa, né, do Badawi, que foi um dos blocos de candomblé de rua, e também é uma forma de trazer aqui uma singela homenagem para o mestre Moa do Catendê, que infelizmente não está entre nós, mas nos deixou há mais ou menos 2 anos, em virtude de uma
um trágico acontecimento, né? Enfim, ele foi assassinado. Se a gente fizer uma retrospectiva rápida, nós estávamos em 2018, nós estávamos na efervescência daquele momento das eleições presidenciais e ele foi assassinado por não concordar, por não ser partidário a um pensamento de um discurso de ódio, um discurso de violência, enfim. Mas, inclusive, o professor, está falando aqui sobre a discussão, exatamente. Inclusive, ele, o mestre Moa, ele faz parte da composição, por exemplo, o Caetano canta o Moço Bonito do Badauê, né? E tudo indica que esse Moço Bonito do Badauê é o mestre Moa, assim, é uma referência a mestre Moa, foi feita por Caetano, claro, em um outro momento, mas é só para a gente entender como isso tudo tem uma relação com a história do carnaval, a história da música baiana. Né? Então, acho que é uma pequena forma de trazê-lo aqui para o nosso trabalho. Eu vou voltar para os slides, que eu acho que tem um outro desafio para a gente. Enquanto Marcelo está retornando, gente, assim, faltam 3 minutos, mas aí, por conta desse probleminha que teve, se Marcelo puder continuar um pouquinho mais com a gente, mas se alguém tiver que sair às 20 horas em ponto, aí a gente entende, certo? Mas é porque Para mim está tranquilo, eu posso ficar assim, enfim. Vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade, que não é todo dia, né? Então, quem puder ficar e avançar com a gente, vamos que vamos. Um pouco mais rápido para poder a gente enfim, ter um momento, se for o caso, de uma conversa. Uma outra proposta prática, eu vou me inspirar, esse é um pensamento do professor Ivan Bastos, a gente pode encontrar isso na dissertação dele, tem um arquivo audiovisual, né, do material, da pesquisa dele, está no YouTube, está na rede, e aí ele vai nos influenciar dizendo que, né, às vezes são pequenas, sutis as variações, são sutis, mas elas nos influenciam, né, nessa maneira de pensar a música e desenvolver nossas ideias musicais. E aí eu trouxe uma segunda proposta prática, e aí também fica disponível, professora Simone, isso aí vai ficar na mão de vocês, que aí, enquanto percussionista, eu acho que tem uma relação muito forte com essa questão da coordenação motora, né, o que uma mão faz, a mão direita faz, a mão esquerda faz, e esse é um exercício que eu costumo utilizar nessa atividade de coordenação motora, né. A primeira linha, tem escrito aqui o ME, que seria a mão esquerda, a gente entende como uma clave. Essa é um motivo rítmico que é inspirado na condução do contrabaixo de Tony Duarte. Tony Duarte é irmão de Jerônimo, só para a gente contextualizar. E ele toca contrabaixo, ele pensa nas conduções de contrabaixo dele de uma forma muito particular. Ele tem uma vivência com o candomblé, com a rítmica da percussão. Então, ele tem uma forma de se colocar na música muito especial. E eu tirei esse motivo rítmico, assim, foi influenciado na forma dele tocar. E a ideia é que a mão esquerda toque essa primeira linha, né? Será que ele caiu? Pronto. Eu acho que ele caiu de novo, né, gente? Deve. Acho que sim, prof. Ai, meu Deus. Deixa eu entrar em contato aqui com ele de novo. Mas eu estou vendo aqui a Mois perguntando, é assim que ele me explicou. O que está escrito clave vai ser sempre repetido.
sempre com a mão esquerda. A mão direita que vai mudando. Aí primeiro você toca a clave com a linha A, certo? Aí depois você toca a clave com a linha B, a clave com a linha C e a clave com a linha D. Voltou, Marcelo? Caiu? Voltou? Caiu de vez. Caiu de vez agora. Mas ele também vai estar disponibilizando, viu, Amós? Também lá. Ele vai estar passando e a gente vai deixar lá no grupo. Deixa eu passar aqui uma mensagem aqui para ele no WhatsApp. Gente, realmente, hoje a internet ficou. Aí voltou. Já vi, gente. Acontece, né? Enfim, nós estamos é, propícios a esses acontecimentos. Enfim, eu acho que eu vou propor, professora Simone, que esse outro exemplo rítmico, essa outra experiência prática, fique à disposição de vocês. Certo. E aí, não sei o que você acha, mas eu posso só finalizar aqui a apresentação por conta do... Eu expliquei para eles a forma que você tinha me explicado, né? Que vai o. Para nós aí, você está dizendo que queria praticar o exemplo 2, olha para isso. Mas eu acho que daria para você fazer. Então, vamos continuar. Eu acho que o povo gosta de fazer. Acho que está todo mundo aí querendo experimentar. Então, vamos continuar. Se quer, a gente volta. Rapaz, estava tudo tão bom, não foi? Mas, sim, vocês conseguem ver aí, de novo, o exemplo? Tá baixando. Uhum. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. A proposta é que a gente toque a mão esquerda e a mão direita. Como, para não sair daqui da frente da câmera, eu vou solfejar o que é a mão esquerda, né? Que é um motivo rítmico, né? Pá, 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 pá. Dá pra gente entender? Eu vou marcar o tempo forte. Eu ia fazer isso com o metrônomo, mas agora não, porque o metrônomo está no celular. O celular é a nossa rede de internet. Vocês me ouvem, gente? Sim. Então tá. Ó, o tempo, nossa guia, nosso pulso está aqui. Pá, 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 certo? Pá, 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 pá. Essa é a primeira linha. Essa já é a primeira linha. É o primeiro exemplo, é a letra A. A gente está tocando... Se a gente pensar num grupo de 4 semicolcheias, a gente vai migrar e tocar, acentuar cada uma delas. Né? A letra A, a gente vai tocar a primeira semicolcheia. Está ali... é representado por uma colcheia pontuada, mas se a gente pensar no grupo de 4 semicolcheias, seria a primeira semicolcheia. Então, a clave pá, 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 e a gente vai tocar a primeira semicolcheia. Pá, 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 pá. A letra B, a gente vai tocar a segunda semicolcheia. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. E aí, enfim, a letra C, a gente vai tocar a segunda metade do tempo. A gente vai tocar o que a gente entende mais pelo contratempo, né? A gente vai tocar a terceira semicolcheia, né? Então, a clave pá, 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 certo? E a letra D, a gente vai tocar a última semicolcheia, a quarta semicolcheia.
Vamos lá, hein? Será que eu consigo? Ó, vamos lá. Pá, 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 bá. 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 É mais ou menos isso, né, gente? A gente migrou da primeira colcheia até a última semicolcheia. O bacana disso é a gente entender que, normalmente, quando a gente pensa nessas possibilidades, a gente pensa sempre marcando o início, né, o pulso, o tempo 1, ou também a gente pensa nessa segunda metade do tempo, na segunda, a segunda colcheia. Mas quando a gente transita pela segunda semicolcheia e a última, né, e a quarta semicolcheia, acaba sendo um ambiente mais interessante, eu acho, mas a gente precisa de um pouco mais de concentração. Acho que, diante dessa proposta, a gente pode fazer muitas outras. A gente pode, ao invés de tocar uma nota, a gente poderia tocar 2 colcheias, a gente pode tocar 3 colcheias, dentro dessa perspectiva, né? E aí, deslocando as figuras rítmicas. Essa é uma possibilidade da gente pensar e visualizar caminhos rítmicos que, para o percussionista, é um universo muito amplo, e eu acho que para o pianista também, porque você tem uma ideia de estar próximo, de organizar o pensamento entre uma mão e outra. Vocês me ouvem? Eu saí um pouco aqui do slide para ver vocês. O que é que vocês me dizem? Estamos vendo. Difícil. Meu Deus. Eu vou deixar o exemplo, a atividade, enfim, o exercício, a experiência, e, enfim, eu acho que é uma proposta para se pensar como esse entendimento da coordenação, ela pode também desenvolver um estudo bem amplo e complexo, e bastante complexo. E aí a gente está falando de coordenação. Tem uma outra perspectiva que é da independência, que eu acho que também o pianista trabalha muito visualiza muito essa possibilidade, né? Então, para nós, tanto para o percussionista, para o baterista, quanto para o pianista, é um universo importante e que requer uma atenção, um estudo específico, né? Sim, isso que você está falando é muito importante, e desde o choro que eu estou vendo que esses ritmos e gêneros brasileiros é uma ótima forma da gente trabalhar a questão da independência das mãos para o piano e o pianista e o tecladista. Dá para você explorar muitas coisas, né? Eu estou vendo aqui no chat que a Mostra está falando que o hábito do piano faz... Então, o pianista pensar a linha de cima com a mão direita. Pois é, né? São tantas as possibilidades, e essa troca entre o percussionista e o pianista, acho que dá um trabalho bem interessante. Eu acho que é isso, é uma proposta e pode ser executada. Eu costumo praticar também essa linha de baixo, ou então esse deslocamento da segunda semicolcheia e da última, também com um instrumento que a gente toca no pé esquerdo. Também é uma outra forma de trabalhar a coordenação, aí já pensando em membros inferiores e superiores, que para a gente, percussionista, para o baterista, é muito importante. Mas, no geral, eu acho que é isso, a gente pensar em como se desdobram essas possibilidades. E aí eu fico imaginando que, se a gente pensar em orquestração, a gente consegue ter vislumbrar, eu acho que assim, uma ideia de se colocar, de repente, não só nesses lugares mais óbvios, né? Talvez no tempo forte, no tempo 1, ou na colcheia, na segunda colcheia, mas também transitar nesses lugares, assim, a última semicolcheia. A última semicolcheia é um lugar interessantíssimo, que a gente vai ver na música africana, como eles se afinam com isso, né? E aí, no início, você tem um bar que assim, é meio diferente, mas é só a interpretação, a forma deles entenderem a música, que por si só já nos enseja a pensar de outras, muitas formas. Enfim, eu acho que é uma prática. Eu tenho uma pergunta, mas antes de ir para a pergunta, isso que você está falando,
ainda da questão da independência, eu acho interessante a questão também, pensando que muitos desses exercícios, para quem ensina piano, é ótimo, por exemplo, para você introduzir a literatura pianística de Bach, quando você começa a ter as invenções, a duas vozes, três vozes, que você tem a polifonia. Então, quando você começa a trabalhar isso, esses ritmos afro-brasileiros nessa perspectiva, funciona legal. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar, Marcelo, é o seguinte: fica assim, ao meu ver, uma ideia muito circular, sabe? Que você fica muito. Esse exemplo mesmo que você construiu, que é muito circular. A minha pergunta é o seguinte: existe esse movimento circular de quando está tocando determinados padrões e variações, e que nesse movimento circular pode acontecer de ter o deslocamento do acento? Sim, sim, é uma pergunta bacana, Simone, porque eu acho que é isso que a gente... tem vários caminhos para a gente pensar isso, né? E para a gente que pensa na rítmica, eu sempre vou tentar encontrar um ponto que me traga esse entendimento da circularidade. E esses deslocamentos, eles podem acontecer, inclusive, pela possibilidade de compassos sobrepostos, o que a gente entende como, por exemplo, 4 contra 3, né? A gente pensa nessa fusão de compassos, e que é muito comum na rítmica. Por exemplo, se a gente escutar, se a gente der uma pesquisada rápida os pandeirões do Maranhão, que, enfim, está muito ligado à manifestação do boi, é uma manifestação de rua também, que acontece no mês de junho. A gente vai encontrar essa rítmica, esse compasso sobreposto sendo tocado assim, de uma maneira, para a gente, né, se a gente for analisar musicalmente, tecnicamente, gente, como é que eles tocam isso com uma complexidade e tocam com uma simplicidade, assim, com uma tranquilidade tão grande. Mas tem muito a ver com essa influência, inclusive, de populações africanas. Mas o que eu posso dizer é que existe, sim, esse deslocamento, e existe essa possibilidade da gente sobrepor compassos, né? Isso que você está me falando, eu lembrei de uma live que eu assisti com o Djavan. E aí ele estava comentando, que inclusive ele é maranhense, né? Ele estava, quer dizer, maranhense não, acho que ele é de Maceió, né? De Maceió. Aí eu estava lembrando aqui que ele estava falando que teve um período da carreira dele que era muito complicado, porque os produtores falavam que era muito complexa a música dele, que era difícil arranjar músicos para poder acompanhá-lo. E aí ele tinha que estar explicando, porque a rítmica dele, o pessoal achava assim, muito complexa. E aí ele falou que ele, durante um tempo, ele ficava assim naquela, porque toda música que às vezes ele criava, ele já ficava imaginando a problemática que ia ser para poder mostrar, para poder ser gravada. E aí ele disse que ele foi uma época, parece que houve alguma coisa entre o governo brasileiro e de um determinado país, não sei se foi Angola, não sei onde é que foi, africano, que ele foi junto com outros músicos. E diz que quando ele colocou os pés lá, ele pronto. E a música veio. Eu nunca vim aqui, mas é isso que eu componho. É esse ritmo. E ele falou que ele ficava bobo, que o povo, eu não me lembro qual país, mas que o povo cantava uma coisa, dançava a outra e tocava a outra, tudo ao mesmo tempo, a mesma pessoa, e aquela coisa super fácil. Ele falou, é isso que eu faço.
falando que eu me lembrei. Eu acho bacana a sua fala, professora Simone, porque isso me remete ao quão colonizado, às vezes, nós somos, né, nesse sentido da música, né, desse entendimento musical. Porque, de qualquer forma, essa é uma referência nossa também, essa é uma referência da nossa história musical e faz parte da nossa construção cultural. Mas eu acho que essa influência ocidental ainda é muito forte na gente. Eu me pego refletindo sobre isso, quão colonizado eu sou nesse sentido, de não conseguir ver ou conseguir executar a música e passar isso pelo corpo e conseguir fazer essa conexão que é tão natural, né, que deveria ser tão natural para a gente. É um exercício que a gente precisa fazer no sentido de, talvez, de se voltar para esse histórico e essa nossa história, que está muito também ligada à música africana, e deixar que isso brote, né, assim como todas essas influências musicais que a gente tem do Ocidente, todo esse conteúdo que a gente estuda, inclusive na universidade, e ver esse conteúdo também com a complexidade que ele tem, né, que ele se mostra para a gente, que é algo extremamente difícil, como você está falando, assim, acho que essa junção, entender isso, é algo muito interessante. Acho que é essa ideia de visualizar um contexto de uma forma mais ampla, né, e diante dessa questão da produção musical, eu acho que existe uma tendência, uma inclinação a um recorte, sempre um recorte, e esse recorte da produção, né, de grande escala, vamos dizer assim, eu acho que é sempre um recorte sempre buscam algo que beira a superficialidade, assim. Eu acho que para esses artistas, assim como para muitos de nós, né, que tenta produzir alguma coisa mais não sei nem se a ideia é mais complexa, mas acho que mais engajada, mais tendo esse pensamento conectado às expressões e à cultura de matriz africana. Acho que a gente encontra se enfrenta essa dificuldade assim, de compreensão. Mas eu acho que é um exercício mesmo da gente se propor, se lançar nesses desafios. Seu microfone está... Eu estava até comentando com o Marcelo mais cedo que, assim, esse curso, para mim, ele está sendo de muito aprendizado nessas pesquisas, né? E, assim, quando a gente fala em música baiana, a gente logo associa ao axé, a essa música mais mercadológica, né? E no caso, quando você vê, igual, e olha que nós só vimos assim por cima o samba reggae, que não vimos todas as variações que tem, e o Ijexá também por cima, mas você vê a riqueza que dá para ser explorado didaticamente, né? Quer dizer, às vezes a gente pode perder um tempo, no caso de professores de piano, trabalhando, por exemplo, a polifonia de Bach, e que você pode começar essa polifonia por esses ritmos, né? Então, a pessoa que é acostumada a fazer uma coisa na mão direita, simulando, sei lá, o agogô, e um dos atabaques na mão esquerda, pensando bem nessa... Né? Então, você já está preparando para essa questão da independência que vai levar à polifonia, que isso vai facilitar muito, né, para esse tipo de produção musical, né? Exatamente, professor. Eu acho que aí a gente começa a pensar em propostas contextualizadas, talvez, né? Essa era uma discussão interessante, inclusive, que a gente vai esbarrar, por exemplo, no pensamento de Paulo Freire, né, que ele sempre falou sobre essa questão da contextualização do ensino, né, de um ensino que seja que reflita a realidade, o cotidiano das pessoas, que se parta desse princípio,
né? Inclusive, e aí também tem uma outra referência que o Orlando Falsborda, que um sociólogo que vai falar também sobre essa importância de se pensar uma ciência coerente com a realidade, né, da latino-americana. E essas duas referências eles vão ser bem importantes nessa construção do pensamento crítico latino-americano, e eu acho que é exatamente isso que eu consigo perceber na sua fala, que acho que são articulações pensadas a partir da nossa realidade, né? Eu acho que é muito disso que eles sempre falaram, na verdade, né? Muito Eu acho que bacana. eu tinha ainda separado algumas coisas nos slides, mas eu acho que, pela sua fala, eu consigo retomar e trazer algumas coisas importantes. Acho que essa reflexão e assim, essa sua fala, acho que dá para a gente fazer um link muito grande, assim como o pensamento crítico latino-americano, e também que vai se desdobrar numa influência importante para a construção de uma corrente teórica, né? Assim, alguns autores falam, inclusive está lá, tá nos slides, sobre essa contribuição tanto do Orlando Falsborda quanto do Paulo Freire na genealogia do pensamento decolonial dentro da perspectiva da educação. Então, acho que a gente já vai esbarrar em uma outra temática que é extremamente contemporânea, que é a decolonialidade, e para você ver como as coisas estão sempre tão estreitadas, né? São realidades tão próximas. É música, é execução musical, mas é reflexão também, enfim, são muitos campos que são abarcados aí. O Marcelo tem impressão. Tem uma consideração do Pedro aí. Deixa eu ver. Tenho a impressão que o Ijexá é um ritmo afro que mais é estudado, pesquisado. Inclusive, o professor Alberto Queda, ele fala um pouco sobre isso. Eu acho que tem essa questão da popularização, né? Tem uma das dimensões que ele fala, que é essa dimensão que vai contribuir muito na estética da produção musical, né? E aí tem alguns representantes, o próprio Djavan, Gilberto Gil, o Jerônimo, que para mim é uma grande referência, né? Um artista consciente da música dele, também, enfim, é uma grande referência para nós. Clara Nunes, Pepeu Gomes, tem muitos artistas que utilizaram dessa estética para compor, para produzir. E aí o professor Alberto Queda, ele vai dizer que existe também essa terceira dimensão, essa terceira modalidade, que é o Ijexá nos palcos. E aí, de fato, eu acho que se conecta com a sua pergunta, Pedro, porque, de fato, uma outra dimensão que proporcionou uma notoriedade à música, ao Ijexá, e aí agora ele como um elemento importante da estética da música, da produção musical, que ganhou o Brasil e o mundo, né? Talvez esse seja um elemento para a gente pensar esse estudo, né, tão adensado da rítmica do Ijexá, né, da estética da música que é provida pelo ritmo, né, pelo toque ancestral, né? De fato, a gente, quando separou, está fazendo essa construção do nosso material didático, a gente encontrou mais coisas do Ijexá do que o samba reggae. Eu acho que tem essa contribuição. Inclusive, tem uma passagem interessante que é um momento, década de 70, 80, um momento em que a indústria do carnaval já está bem fortalecida. Existem já a fila dos blocos de carnaval, né? E esse movimento acaba por achatar, assim, apertar muito esse movimento dos blocos afro, dos cordões dos blocos de afoxé. E aí existe um momento em que o Filho de Gandhi atravessa uma dificuldade muito grande, e Gilberto Gil ele vai contribuir bastante. É um momento que ele vem, ele sai no bloco, ele compõe,
e a temática das músicas fala sobre o filho de Gandhi, ele acaba por contribuir bastante em dar uma reforçada nessa importância do filho de Gandhi. E é um momento, inclusive, que esse movimento do samba reggae está ganhando uma proporção, uma força muito grande. Isso tem uma fala interessantíssima de um outro cantor, chamado Dado Brazavilles. Ele é um dos cantores dos blocos de percussão, e essa fala dele está no documentário Samba Reggae, a Arma Musical. E ele fala muito dessa passagem, desse protagonismo do Gilberto Gil, e essa contribuição que ele acaba por conceder e acaba movimentando, porque outros artistas, outros compositores produzem, compõem, utilizam dessa estética. Acho que é um momento importante para a gente perceber, e aí talvez responda a pergunta de Pedro sobre essa facilidade, né, de encontrar conteúdo, pesquisas sobre o Richard. Professora Simone, eu acho que além dessas questões, eu estou à disposição para a gente conversar, porque eu não vou... O que eu tinha de slide, acho que já deu para Na verdade, você contemplou todos. Pelo que eu me lembro. Algumas pequenas caídas e nos retornos. Mas, enfim, acabou que essa sua fala agora, no final, contemplou bastante. Então, Marcelo, assim, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente muitas das videoaulas, gente, que a gente está fazendo, a gente está encontrando a colaboração deles também. Então, assim, o Aaron ajudou, deu umas dicas na elaboração do material do choro, o Alexandre do samba reggae e o Marcelo agora com o Ijexá. Então, assim, algumas coisas que o Marcelo destacou aí, vocês vão ter acesso lá ao material complementar. E assim, de antemão, Marcelo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Acho que foi muito, nossa, foi bem significativa para todo mundo. Marcelo vai deixar depois esse material que a gente também vai estar postando lá. E vou pedir para a gente tirar uma fotinho, quem puder mostrar aí a carinha. Salva de palmas, aí abre os microfones aí para a gente agradecer, Marcelo. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Muito bom. São desafios que a gente vai enfrentando, né? Porque acho que é um caminho de todos nós, né? Se formar enquanto professor, e essa formação só acontece fazendo, né? Então a gente tem que aceitar esses desafios e buscar sempre se melhorar e compartilhar. Eu acho que é isso, compartilhar com todos que músicos, né? Estão todos nessa caminhada muito semelhante.